Ok, estamos agora em direto para a página oficial de Venâncio Mondlane. Tínhamos prometido entrarmos hoje em direto na live a partir das 10 horas, penso que já passa das 10, mas vão compreender neste momento, por motivos que eu já expliquei de segurança. Estou aqui em Maputo, mas com muita mobilidade, porque não, a minha segurança está em causa, não restam dúvidas. Portanto, haviam planos muito concretos de abater-me durante as manifestações que ocorreram ontem, sobretudo no local onde nós tínhamos marcado para concentração, local do crime. E vocês devem ter visto as imagens, muitos polícias à paisana, tal e qual aconteceu durante as eleições autárquicas, no dia 27 de outubro, em que havia muitos polícias à paisanas com AK-47 e a disparar balas verdadeiras. Então, ontem também aconteceu a mesma coisa, havia muitos polícias à paisana a disparar várias balas verdadeiras, e penso que vocês acompanharam vários manifestantes, não só a população circunvizinha, que ia mostrando cápsulas de balas, projéteis que tinham sido disparados mesmo para matar. Então, tive uma situação, vocês penso que devem estar recordados, no dia da manifestação, muita gente talvez não saiba disso, um dia antes eu vinha da cidade da Beira. No aeroporto de Maputo, eu fui recebido com 2 blindados e 3 Mahindras que me escoltaram do aeroporto até a casa. E esses 2 blindados e 3 Mahindras ficaram justamente na minha casa para controlar todo o movimento. Então, imagino, 2 blindados na casa de um cidadão, 3 Mahindras e uma série de polícias à paisana, porque queriam controlar milimetricamente todos os meus movimentos. Então, no dia que ia acontecer, dia 21, segunda-feira, que ia acontecer a nossa greve nacional, eles chegaram à madrugada. Chegaram à madrugada, ocuparam todo o quarteirão, armados e impedindo que eu pudesse sair. Justamente até na porta da minha casa, quando eu queria abrir a porta, estava lá um homem armado que era para eu não ir até a manifestação. Naturalmente que eles não conhecem todos os meandros do local onde eu vivo, e também eu já previa que isso pudesse acontecer, e eu consegui sair sem que se apercebessem. Ficaram lá horas e horas pensando que eu estava dentro de casa, só se surpreenderam quando viram que eu já estava fazendo uma live justamente na praça do OMM a dar entrevista aos jornalistas. Então, a minha cabeça está a prémio, portanto não restam dúvidas, mas meus irmãos, eu não posso dizer que não esteja arrependido, não. Com medo, também não. Desanimado, também não. Desmobilizado, também não. Estou firme para continuar com essa luta, porque eu sei que essa luta tem consequências. Aliás, quando chegou a altura de libertar Moçambique, na altura, o próprio movimento, que era este movimento nosso, de todos os moçambicanos, para a libertação, a autoproclamação, a independência de Moçambique, muitos dos nossos pais, muitos dos nossos mais velhos, tiveram que andar em fuga em Lourenço Marques, onde estou, Lourenço Marques, Maputo. Andaram em fuga, estavam na casa deste hoje, amanhã dormiam em casa da tia, outro dia dormiam em casa do cunhado, outro dia dormiam no hotel, outro dia escondiam-se numa mata, até arranjarem formas de chegar até a Tanzânia para se juntarem aos seus irmãos. Portanto, é um processo natural. Se nós queremos mudar um regime como este regime assassino, eu volto a dizer, esse regime assassino como o regime da Frelimo, temos que estar sujeitos a isto, temos que estar sujeitos à perseguição, temos que estar sujeitos a atentados de morte. E eu, quando falei do caso de Zavala, que a polícia sempre tenta minimizar, em Zavala, durante a pré-campanha, apareceu um jovem com uma arma de 9 milímetros, com 9 balas, que era para me alvejar.
Só que felizmente a minha segurança imobilizou o homem e a polícia veio dizer que aquele estava ali para garantir a minha própria segurança. Agora, com o caso do Elvino Dias, a polícia diz que o Elvino Dias foi vítima de uma desavença ou de um problema passional, de um problema, querem dizer, um problema amoroso. Querem dizer, por outras palavras, que o Elvino andava metido em paixões e com alguma mulher por aí fora que talvez o marido ou o namorado por aí se vingou. Mas como eu disse, gostei da opinião que foi proferida pelo Dr. Rodrigues Rocha, apesar de nós termos diferenças muito grandes de opinião em muitas coisas, mas nisso eu acho que ele foi muito bem claro quando ele diz que não faz sentido dizer-se que foi um problema passional quando aparecem duas pessoas com armas de guerra e depois também bem treinados para operar, para, digamos assim, para trabalhar com essas armas de guerra. Portanto, não tem nada a ver com um caso passional. Aquilo tem a ver com um crime cometido pelas forças de defesa e segurança. Isso não restam dúvidas nenhumas. Portanto, são as forças especiais que mataram Elvino. 25 tiros. Agora, atenção uma coisa. Quero que vocês prestem bem atenção, o que vou dizer é abrir bem os vossos ouvidos onde vocês estão. Foram 25 balas que entraram no Elvino. E eu quero agora dizer-vos uma coisa em primeira mão. São 25 dias que nós vamos aterrorizar os terroristas. São 25 dias que correspondem a 25 balas que nós vamos criar um clima de terror aos mentirosos, um clima de terror aos terroristas, um clima de terror aos assassinos, um clima de terror aos ladrões. Um clima de terror àqueles que adulteram a vida do povo. São 25 dias também. 25 balas, 25 dias de terror para os terroristas, para os assassinos, para os ladrões, para os facínoras. Então é isto que nós queremos anunciar. Sei que muita gente vai aqui a perguntar, Venâncio, qual é o passo a seguir? Hoje, se você for trabalhar, você fez bem. Porque a nossa primeira etapa era apenas um dia de greve nacional e uma pequena manifestação de repúdio pela morte do Elvino Dias e de Paulo Guambe. A segunda etapa, estou aqui agora para anunciar. Presta bem atenção, vou anunciar agora a segunda etapa, porque, meus irmãos, não é porque o Venâncio Mondlane seja assim tão especial, não é porque o Venâncio Mondlane seja tão inteligente, não é porque o Venâncio Mondlane tenha grandes qualidades de liderança, não é isso. É que, neste momento, a oportunidade, o clima, a atmosfera revolucionária está sobre o Moçambique. Quando a atmosfera revolucionária está, significa que precisamos de uma liderança também revolucionária. Aquilo que na linguagem comum a gente tem dito, que as oportunidades não aparecem sempre. A oportunidade aparece uma vez. Se você não aproveita a oportunidade, fica a saber que provavelmente vai viver o resto da vida se lamentando, falando do passado, do que podia ter conseguido, do que não conseguiu, do que devia ter feito, do que não fez. Como dizia também o nosso presidente uma das vezes, aquilo que fiz é aquilo que eu não fiz. Então, aí, quando você falha uma oportunidade, é isso mesmo. Então, a oportunidade o que é? É o que eu estou a dizer, a atmosfera. Neste momento, Moçambique está coberto por uma atmosfera, que é uma atmosfera favorável para a revolução, uma atmosfera favorável para a reforma do Estado, uma atmosfera favorável para a remoção do regime. O regime está degradado, chegou ao fim, depreciou. Agora, o que é necessário fazer? É preciso dar o impulso para que esta muralha caia de uma vez. É como quando nós estamos a cortar uma árvore. Nós podemos cortar a árvore, depois ficam uns pequenos milímetros, em que é preciso fazer o quê? Empurrar a árvore para que ela caia. Então, este regime é como uma árvore cortada, já foi cortado tudo. O que é importante agora, o que nos falta fazer, é empurrar a árvore para ela cair. Mas, irmãos, estava aqui a rever ainda hoje vídeos sobre o que representou esta repressão policial para um povo indefeso, um povo desarmado, um povo pacífico,
O helicóptero, que nós não sabíamos que a polícia tinha helicóptero, passou a vida a disparar uma espécie de pequenas botijas de gás lacrimogéneo para a população de Machaquén e arredores. Também não foi só Machaquén, foram arredores. Dizem que também em Mavalane caíram algumas botijas de gás lacrimogéneo. E gás lacrimogéneo fora do prazo, portanto, com consequências na saúde muito graves. Tivemos pessoas que desmaiaram, tivemos pessoas hospitalizadas, incluindo um recém-nascido que inalou gás lacrimogéneo e teve que ficar de baixa. É isto que a polícia da República de Moçambique está a fazer. Num momento em que as pessoas deviam manifestar, usufruir, tirar proveito dos seus direitos fundamentais, a polícia esteve a carregar com balas verdadeiras, com gás lacrimogéneo, com detenções. Vejo uma imagem de um jovem que está na sua zona andando, está a passar o blindado, dá um tiro e o jovem é atingido na cabeça e cai. Toda a gente viu essa imagem. Jornalistas dos vários órgãos de comunicação social de Moçambique feridos pela própria polícia. Jornalistas internacionais foram atingidos. Eu, a dar a entrevista, fui atingido com uma bala daquelas. E aquilo é doloroso. Está lá escrito que não se pode disparar diretamente para as pessoas porque pode causar danos muito graves. Está lá escrito e eles disparam aquelas balas para as pessoas. Vemos jovens do Cernic, do CIS, do DIO, do Grupo de Operações Especiais, com armas, a disparar como se aquilo fosse um brinquedo, a brincar com o povo. Portanto, a Frelimo atingiu, neste momento, para mim, passou dos limites. Como muita gente tem dito, a Frelimo passou dos limites. A humilhação do povo, violação de direitos humanos do povo, a tirania tem o mais alto nível, roubo de votos ao próprio povo, acrescentando a isto a chantagem que é feita aos empresários, aos raptos, os sequestros, tudo isto junto forma um pacote que quer dizer que o regime da Frelimo declarou guerra ao povo moçambicano. O regime da Frelimo declarou guerra ao seu próprio povo. O regime da Frelimo virou o inimigo público número 1 do povo moçambicano. O regime da Frelimo declarou-se assassino do seu próprio povo. Então, meus irmãos, por tudo quanto já foi feito, tudo quanto já foi dito, está mais do que claro que é preciso fazer alguma coisa para nós não estarmos sujeitos a mais 5 anos, 10 anos deste regime de escravidão total. Nós temos possibilidades de termos uma nação muito maior do que, muito melhor do que essa que nós temos. Esses serviços de saúde que a gente tem, precários, a educação que é das piores da África do mundo, infraestruturas públicas degradadas, não temos pontes, não temos estradas, não temos infraestruturas, não temos investimento na agricultura, não temos formação, a nossa formação superior é uma coisa banalizada. Quer dizer, este país miserável que a Frelimo fez e agora com a humilhação, com a ditadura, tudo criado. Bom, meus irmãos, essa live vai ser muito curta. Também nós temos que fazer lives curtas porque temos um sistema de dispersão ou de desvio de localização de onde nós estamos, porque de fato agora, como diz alguém, ativei o modo clandestinidade, quer dizer, o modo clandestinidade no sentido de que neste momento tem que movimentar de um lado para o outro. Também queria repisar a necessidade de participarmos amanhã no cemitério de Mchafutene, no enterro de Elvino Dias, que vai estar exatamente na mesma área onde também foi enterrado Azagai, que este era um dos desejos também do Elvino Dias, ser enterrado onde estava o Azagai. Meus irmãos, feita esta pequena introdução, que não quero vos mais maçar com isto, eu queria agora dar a conhecer a todo o povo moçambicano quais são os passos a seguir. Eu tinha dito que na primeira fase nós íamos fazer uma coisa mais soft, mais branda. E aqui nós temos dois problemas. Temos o problema da falsidade, do roubo da vontade do povo, em termos eleitorais,
mas também temos a humilhação do povo. Então, estes dois assuntos aqui nós temos de tratar. A escravidão, a humilhação, o assassinato do povo, a violação de direitos humanos do povo, isto tem que ser resolvido. Por outro lado, a verdade eleitoral tem que ser reposta. Tem que ser reposta. Então, meus amigos, nós aqui vamos anunciar agora o que nós vamos fazer a seguir. Primeiro, eu não sei se vocês recordam-se, durante a campanha nós tínhamos dito que raptos e sequestros, nós garantimos à população moçambicana que durante a campanha, num prazo inferior a 1 ano, é possível acabar com os raptos e com os sequestros em Moçambique. Num prazo inferior a 1 ano, é possível acabar com a insurgência em Cabo Delgado. Num prazo inferior a 1 ano, é possível colocar Maputo e Cabo Delgado ligado a partir do meio elétrico de alta velocidade. Num prazo de 1 ano, é possível fazer muita coisa para Moçambique, para reduzir, para diminuir a dor dos moçambicanos. E este regime, pura e simplesmente, não quer a verdade eleitoral porque quer permanecer, quer manter o povo na miséria, quer manter o povo na pobreza, quer manter o povo atrasado. E é por isso que usa as forças de defesa e segurança para atingir o povo, para humilhar o povo, para maltratar o povo. Vejam só o que aconteceu, o que a polícia anda a fazer com o nosso próprio povo. Está a maltratar o nosso povo. Por isso, meus irmãos, nós sabemos que dia 24, que é quinta-feira, a Comissão Nacional de Eleições pretende anunciar os resultados eleitorais. Que nós sabemos são resultados profundamente falsos. Não é o que o povo votou. Não é o que o povo votou. Isso está claro. Já demonstramos a partir do nosso centro de contagem paralelo. Já demonstramos também a partir de editais que nós partilhamos com o nosso próprio povo. E a consciência do próprio povo também mostra que não votou na Frelimo, não votou no candidato da Frelimo. Este é o primeiro ponto. Por outro lado, o nosso povo continua humilhado. O nosso povo continua sacrificado. O nosso povo continua, digamos assim, pisado e cuspido pelo governo da Frelimo. Isso tem que terminar. Por isso agora, meus irmãos, estamos a decretar, de fato, a abertura das portas da revolução em Moçambique. Por isso, a partir do dia 24, que é o dia em que a Comissão Nacional de Eleições quer anunciar os resultados eleitorais, nós vamos reativar a segunda etapa das manifestações, ou a segunda etapa do nosso roteiro revolucionário em Moçambique. A partir da quinta-feira, dia 24, dia 21 fizemos um dia só de paralisação de toda a atividade. Dia 24 vamos subir a nossa fasquia. Vamos paralisar o país por 2 dias. Portanto, dia 24 é quinta-feira. Dia 25 é sexta-feira. Vamos paralisar o país. E desta vez, a paralisação, primeiro, a paralisação de todo ato de trabalho. Setor público, setor privado. Vamos paralisar todo o trabalho. 2, vamos sair à rua para manifestar com cartazes. E desta vez, meus irmãos, não vamos ter pontos de concentração como a gente faz, onde eles levam todos os blindados para lá, porque sabem que nós anunciamos que é uma concentração no ponto X ou no ponto Z. Agora, meus irmãos, nós temos 154 distritos em Moçambique. Os 154 distritos em Moçambique devem sair para manifestar. Jovens em cada distrito, combinem vocês nos vossos grupos do WhatsApp onde é que querem fazer a vossa manifestação. Temos bairros nas nossas cidades, capitais. Em cada um desses bairros vamos fazer a manifestação. Agora, meus irmãos, a manifestação não é num ponto da cidade de Maputo. Os 64 bairros da cidade de Maputo devem se manifestar. Cada jovem que está no seu bairro, manifeste-se. Levantar os seus cartazes, levantar os seus dísticos para nos manifestarmos contra este regime assassino. Chegou a altura deste regime acabar. Como dizem em Nampula,
regime da Frelimo Ana Malala. Então chegou a altura desta muralha cair. Chega de humilhação do povo. Chega de perseguição. Sou um candidato presidencial. Mas imagina o que eu estou a passar. Sou perseguido. Já sofri 2 atentados de morte. Sou perseguido como se fosse um criminoso. Significa que este país, de fato, atingiu o ponto mais profundo do abismo. Então, meus irmãos, dia 24, dia 25, agora vamos passar para 2 dias. Tivemos um dia no dia 21, agora vamos ter 2 dias de paralisação, dia 24 e dia 25. Concentração. Cada bairro, cada distrito deste país vai determinar sozinhos onde é concentração. Justamente porque não vai haver blindados suficientes para andar em todos os bairros, em todos os distritos. E eles aproveitam-se, quando nós marcamos um lugar de concentração, queremos fazer uma marcha pacífica, que é para a própria polícia ter conhecimento, vão para os lugares de concentração, disparam balas verdadeiras, disparam gás lacrimogéneo, matam pessoas, prendem pessoas. Então agora vamos fazer o uso do nosso direito à manifestação em todos os bairros de Moçambique, todos os distritos de Moçambique. Dia 24, aconselho, setor privado, setor público, queremos organizar o nosso país. Sabemos que os empresários precisam de dinheiro. Sabemos que os empresários precisam produzir dinheiro. Sabemos que as escolas têm que ensinar os nossos filhos. Sabemos que os ministérios do setor público têm que atender processos dos cidadãos. Mas estamos numa crise no país. Então vamos sacrificar 2 dias das nossas vidas, vamos parar tudo para que todos nós nos manifestemos. Em todos os bairros, em todos os distritos, devemos fazer manifestações. E não precisamos informar a polícia, não precisamos informar os municípios, vamos livremente, jovens, vamos nos manifestar em todo o país, todos os distritos, todos os bairros, vamos nos manifestar. Vocês aí de Macazine, jovens de Macazine, reúnam-se, vocês próprios façam vossa manifestação em Macazine. Jovens de Matundo, aí em Matundo, reúnam-se, façam vossa organização, manifestem-se. Atenção uma coisa, estamos a falar de manifestações pacíficas. Não é para destruir bens públicos, não é para destruir instituições públicas, não é para destruir os bens que nós vamos precisar. Estamos a dizer o direito à manifestação é nosso direito. Já que eles estão a usar força, estão a ser assassinos, estão a matar a nossa população, vamos nos manifestar em 2 dias. E o país, nesses 2 dias, deve ficar parado. E eu digo uma coisa, aqueles que não concordam conosco, façam como a Frelimo fez. No dia 21, dissemos que o país ia ficar paralisado. Os membros da Frelimo não concordaram, ficaram em casa. Então, se não quer ir à rua, pelo menos fica em casa e não atrapalha. A verdade é que nós queremos organizar o nosso país. Não vamos permitir que continuemos com um governo que sacrifica o povo, que humilha o povo, que escraviza o seu próprio povo. Chegou a altura de dizer que basta. Como dizem na Nampula, chegou a altura de dizer o quê? Ana Malala. Ana Malala. Então, meus amigos, estou em perigo de vida. Estou a ser perseguido, estou a ser caçado como um rato. Passo a vida agora com vários esquadrões da morte que foram destacados para acabar com a minha vida. Mas eu não vou parar. Se for para morrer em combate, vou morrer em combate, não há problema nenhum. Mas também já disse, se eu morrer, não há problema nenhum. A verdade é que eu sei que a minha luta não vai morrer. A minha luta vai continuar. Então eu queria pedir, jovens que têm aí, vocês muitos jovens são designers, muitos jovens são editores de vídeo. Peguem nesta mensagem que eu passei aqui e façam pequenos vídeos de 30 segundos, 15 segundos, para passar esta mensagem rapidamente para todo o país. Hoje, esta mensagem deve chegar ao país inteiro. Que dia 24, quinta-feira, dia 25, sexta-feira, todo o país estará paralisado de Rovuma ao Maputo. É o segundo estágio. Eu disse que temos 4 estágios. O primeiro estágio foi um dia de greve nacional. O segundo estágio são 2 dias de paralisação do país com manifestações públicas em todos os bairros e em todos os distritos. É isto. Então façam cartazes jovens, façam pequenos vídeos e também façam uma coisa. Convertam, traduzam estas minhas palavras nas várias línguas.
nacionais, em Macua, em Sena, em Nhanja, em Xangana, em Bitonga, em Xitsua, em várias línguas que nós temos, Moani, por aí. Façam pequenos vídeos de 15 segundos, 30 segundos, para traduzir nas várias línguas. Porque esta mensagem tem que chegar a todas as localidades do Moçambique, esta mensagem tem que chegar a todos os bairros de Moçambique, esta mensagem tem que chegar a todos os postos administrativos, esta mensagem tem que chegar a todos os distritos. Agora é uma manifestação pública, é para ir para a rua, já não é para ficar em casa, é em todos os bairros, todo o país, todos os distritos, todos os postos administrativos, para ter que este regime se ajoelhe e respeite o povo. Este regime deve respeitar o povo, deve saber que quem tem o poder é o povo. Por isso, meus irmãos, temos uma oportunidade de demonstrar que quem manda é o povo. Não é um partido que deve humilhar um povo. Não é um partido que deve escravizar todos os 32 milhões de habitantes. Não podemos aceitar com um punhado. Depois é um punhado deles, que muitos deles até já passaram a idade de reforma. Muitos deles até estão mais próximos de ir ao caixão do que propriamente viver. Estão a comprometer a vida de toda uma juventude, estão a comprometer todo o futuro, todos os sonhos dos moçambicanos. Portanto, nós não devemos aceitar. E quem deve resolver o problema de Moçambique? É os Estados Unidos? Não. É a Inglaterra? Não. É o Ruanda? Não. É a África do Sul? Não. Quem deve resolver o problema de Moçambique são os moçambicanos. Meus irmãos, eu tenho ouvido muita gente aí a dizer: Moçambique está mal, devíamos ir pedir ajuda ao Ibrahim Traoré, devíamos ir pedir ajuda ao presidente Faye, devíamos ir ao Mali. Nós podemos fazer isso, mas digo uma coisa: se o povo moçambicano não estiver determinado a dizer que basta isto que está acontecendo com Moçambique, isto nunca vai acabar. Então, nós é que temos agora a oportunidade, temos o PIN, temos a chave do problema que Moçambique está a passar. Esta doença que Moçambique, como dizia Samora Machel, Moçambique está doente. O nosso país está doente, está a precisar de tratamento. E quem que vai fazer o tratamento a Moçambique? É o povo moçambicano. Quem tem o medicamento é o povo moçambicano. Quem pode fazer o internamento? É o povo moçambicano. Quem pode prescrever a receita? É o povo moçambicano. Por isso, meus irmãos, este problema já não é do Venâncio, este problema já não é do Podemos, este problema já não é da CAD, este problema é de todo o povo moçambicano. E volto a dizer, a atmosfera revolucionária está sobre Moçambique. Se nós não aproveitamos agora que essa atmosfera revolucionária apareceu sobre nós, é mais 50 anos de humilhação, mais 50 anos de escravidão. É por isso que havia aí um membro sênior da Frelimo que dizia que a Frelimo vai governar por mais 100 anos. Por quê? Porque há um período que aparece uma oportunidade das coisas mudar. Se o povo dormir, se o povo quiser ficar em casa, se o povo não quiser se envolver, meus irmãos, acabou. Esta é a oportunidade única que nós como povo moçambicano temos. Vamos sacrificar. As escolas vão ficar fechadas por 2 dias. As empresas 2 dias vão ficar fechadas. Ministérios, função pública, vai ficar fechado por 2 dias. Mas são 2 dias de sacrifício que nós temos que dar pelo nosso próprio país. 2 dias de jejum, 2 dias talvez comendo mal, 2 dias se calhar não vamos ter comida em casa. Guarda um pão seco, sofre, sofre. Nós, os nossos militares, a Frelimo quando estava a combater na Xingueia, tenho ouvido muitas histórias, diziam que ficavam 2 dias, 3 dias sem comer nada, só a beber água, às vezes a comer raízes, mas eles acreditavam que estamos nos a sacrificar hoje, porque queremos que amanhã o nosso país será liberto. Queremos que amanhã o nosso país será independente. Tenho ouvido muitas histórias dos generais da renome. Às vezes chegavam a ficar 4 dias sem comer. Mas eles firmes com as armas a lutar, a dizer que nós queremos a democracia para Moçambique. Então, por que você, que quer mudanças em Moçambique, diz que não pode ficar um dia sem trabalhar, porque precisa comer? Essa comida que o senhor está a comer hoje, vai comer hoje, vai comer amanhã. O país continua na miséria. O país continua na pobreza, o país continua na escravidão, o país continua na ditadura. Então, em algum momento, meus irmãos, temos que nos sacrificar. Estou aqui eu, tenho família, tenho filhos, mas estou aqui a sacrificar-me. Estou a sacrificar, estou a colocar a minha própria vida em risco. Estou a colocar a minha família em risco. Estou a colocar até as oportunidades que eu tinha, que eu sou
um profissional do sistema financeiro, eu tenho muitos contratos aí para fazer consultorias em matérias de análise financeira, gestão financeira, análise de projetos financeiros. Não posso fazê-los. Estou aí a perder dinheiro para lutar por um povo. Estou a andar de um lado para o outro como um fugitivo para lutar por um povo. Agora, quem é você, jovem, quem é você, moçambicano, que diz que o país tem que mudar, mas não pode sacrificar um dia para ficar um dia, perder o salário, perder o teu business de 2 dias. Agora são 2. Por que você não pode perder isso? Estou aqui eu a perder quase uma vida inteira, perder todas as oportunidades que tenho. Mas eu tenho convicção que mesmo que eu morra a fazer este trabalho, mesmo que eu morra a fazer essa luta, eu sei que é a luta que o país precisa, é a luta do futuro dos nossos filhos, é a luta para o futuro dos nossos netos, é a luta que daqui a 50 anos, 100 anos, o povo, os jovens vão dizer que houve uma geração que lutou por nós. Portanto, meus irmãos, oportunidade geracional, obrigação desta geração que está agora é lutar para este país. Vamos nos envolver. Aproveito agora também pedir aos outros partidos que esta luta não é do Podemos, esta luta não é do Venâncio. Nova Democracia, MDM, a própria Renamo, RD, Pazomo, PIMO, tantos outros partidos que existem. Meus irmãos, se o vosso objetivo é lutar para este país que é nosso,